Olá a todos, vamos dar continuidade à resolução e consequente discussão lá dos exercícios propostos. Nesse caso aqui a gente vai tratar nesse vídeo dos exercícios associados à parte de deflexão de vigas, que a gente discutiu nas últimas aulas aí, nas últimas duas aulas. Esse vídeo aqui ele reúne os dois exercícios propostos dessa parte. O primeiro, que é esse que está aqui na tela, seria uma viga isostática. Aí a gente vai discutir aqui a sistemática de como é que resolve. E em seguida a gente vai discutir a parte de a resolução de uma viga hiperestática. Que aí tem umas diferenças aí, mas mais para frente a gente vai ver em detalhes quais seriam essas diferenças. Nesse caso aqui, esse primeiro problema, ele é uma viga que ela é biapoiada, só que tem um trechinho aqui que está em balanço, que é esse trecho BC. E tem justamente nesse balanço há um carregamento distribuído que eu estou chamando aqui de W. E aí o enunciado solicita que a gente determine qual seria a equação da curva de deflexão para a viga toda. A deflexão na extremidade C, ou seja, aqui na extremidade livre, né, do balanço. E a inclinação em B. E aí por fim, para a gente ter uma ordem de grandeza daquilo que a gente está fazendo, eu acabei optando de colocar esses valores numéricos aqui. O carregamento, o comprimento, L, né? E a GD de flexão. A GD de flexão é essa aqui, entenda-se que é o produto entre o modo de elasticidade longitudinal, o E lá, e a inércia, o momento de inércia em relação ao eixo, em relação à linha neutra, né? Portanto, ó, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é, por se tratar de um problema no qual no trecho AB eu tenho uma distribuição de momento fletor linear e no trecho BC, devido ao carregamento distribuído, a minha distribuição de momento fletor ela é quadrática, eu já sei que de esse problema aqui vai dar um pouquinho de trabalho. A ideia é usar a equação que está aqui indicada, que é a rigidez de flexão V duas linhas igual a M. Assim sendo, eu já sei que como aqui são duas linhas, né, a equação, eu vou chegar na hora de descobrir qual é a curva de deflexão, que é o V, né, em duas constantes de integração. Que aí eu vou aplicar as condições de contorno para descobrir quem são essas constantes de integração. Nesse caso aqui, como eu tenho um trecho com momento fletor, que eu vou chamar aqui de M1, daqui a pouco, né, vai aparecer. E esse outro trecho aqui seria o M2. Aqui eu vou ter duas constantes de integração no trecho AB. E aqui no trecho BC eu vou ter mais duas constantes de integração. Assim, eu vou precisar de 4 condições de contorno para então resolver a letra A. Uma vez resolvida a letra B e a letra C é só substituir valor. Beleza? Substituir valores, melhor dizendo. Aí é tranquilo. Então, dando início à resolução, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é montar um diagrama do corpo livre para esse problema. E esse diagrama do corpo livre aqui eu indiquei as reações, né? Devido ao apoio fixo e ao apoio móvel. E aí vai aparecer quem é. A gente precisa descobrir, melhor dizendo, quem é o VA e quem é o VB. Para descobrir esses dois, a ideia é usar o equilíbrio. E aí, usando o equilíbrio, fazendo, por exemplo, somatório dos momentos em relação a A, eu descubro quem é VB. Aqui eu já pus a conta direta porque é imediata, é uma conta tranquila. E um detalhe aqui é que eu não vou, no primeiro momento, colocar os valores numéricos. Eu vou fazer tudo literal, aí lá no final eu substituo os valores numéricos. Portanto, ó, dando continuidade, o valor da reação em B eu já calculei, fazendo somatório dos momentos em relação a A. E fazendo somatório das forças verticais, igual a zero, né? Eu determino quem é a força VA. Inclusive aqui deu negativo, indicando que esse sentido aqui está errado, do VA. Independente, inclusive, dos valores de W aqui, ó, e L. Feito isso, agora a ideia é usar a equação de segunda ordem lá, da curva de deflexão.
Na equação de segunda ordem aparece o momento fletor. Então, para a gente resolver, a gente precisa do momento fletor. Para descobrir qual é a equação do momento fletor, a gente vai fazer primeiro essa seção aqui, que vai varrer o trecho AB. E nessa seção a gente tem valores de x, ó, o x está aqui, né? Fixo no ponto A aqui. Ele vai assumir valores entre 0, aqui de 0, melhor dizendo, até 3L. Aí agora a opção nossa, como sempre, né? Na medida que corta aqui, a gente tem a opção de olhar para a nossa esquerda ou para a nossa direita. Para ficar mais tranquilo, é evidente, eu vou olhar para a esquerda, né? Na hora que eu olhar para a esquerda, vão aparecer os esforços que ali estão, o interno, né? Eu coloquei aqui o cortante só para a gente lembrar, né? Que tem um cortante, mas o que importa para mim é o momento. E aí, como o sinal aqui em cima ele deu negativo, aí eu aproveitei e já troquei o sentido da força de reação em A. Agora ela não está mais para cima, agora ela está para baixo. E aí, na medida que eu troquei o sentido, eu desapareci com sinal negativo. Fiz isso, somatório dos momentos em relação aqui aonde está sendo feita a seção. Aí eu vou descobrir que esse momento aí é menos WL dividido por 6 vezes X. Como eu já sabia, né, como não tem carregamento distribuído nesse trecho, esse momento precisa necessariamente ser linear. Tá aí, ó. Depende só de X. Feito isso daí, eu já estou com a equação do momento. Aí agora é usar a equação diferencial de segunda ordem, né? Que o problema sugeriu que fosse usada essa equação. Para isso, ó, eu coloco aqui de novo quem seria essa equação, só para a gente recapitular, para não precisar voltar lá para o enunciado. E aí, qual é a ideia? A gente vai integrar em ambos os lados uma vez. Aí fazendo isso, o que a gente obtém é o que a gente conhece como a inclinação ou giro lá, que é o V'. E aí eu estou colocando o subíndice 1 só para a gente lembrar que a gente está no trecho AB. Aí integrei uma vez, a gente chega na inclinação da maneira como está aqui. Aí na hora que eu integrei vai aparecer evidente uma primeira constante de integração. Próximo passo que o problema está pedindo é a curva de deflexão. Se é a curva de deflexão, o que a gente quer na verdade é o V. Assim sendo, vamos integrar novamente. E aí a gente vai chegar na deflexão. Integrou novamente, a gente tem lá agora x ao cubo, né? Que a gente integrou de novo aqui. Apareceu esse x devido ao primeiro c lá, primeiro c1. E agora surgiu uma nova constante de integração aqui, que é o que eu estou chamando de C2. Integrei uma, integrei duas. Vale lembrar que a inércia eu deixo ela aqui paradinha, porque a inércia não, né? Desculpa. A rigidez e a flexão. Não vale a briga de estar trazendo ela aqui para baixo. Deixa ela aí, que da maneira onde ela está, ela não vai ter problema nenhum. Pode deixar ela aí. Não precisa estar trazendo a inércia para o lado de cá. Fiz isso, ó. Eu já tenho a curva de deflexão aqui, que é o que o problema está pedindo para esse trecho AB. No entanto, ela ainda não está completa. Por quê? Porque eu não sei quem é C1, não sei quem é C2. Para descobrir quem é C1 e para descobrir quem é C2, basta aplicar as condições de contorno. Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco. Vamos mudar agora e passar a analisar a seção que eu estou chamando aqui de S2, que vai assumir valores aqui, né? Entre 3L aqui, que é onde está o apoio móvel, até 4L. De novo, eu ressalto, eu estou com o X fixo aqui, beleza? Se quiser mudar o outro X, isso aí pode ser que dê problema. Nesse caso aqui, por causa devido à questão do referencial. Aí eu aconselho, nesses problemas de calcular a curva de deflexão, deixar um X fixo mesmo. Porque se eu pego um X, vou para lá, outro X para cá, devido à questão da convenção do VC para cima, pode acontecer de dar algum rolo. Beleza? Por isso que eu vou deixar o X fixo aqui. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos analisar ou o lado esquerdo ou o lado direito. Se for para o lado esquerdo, a conta vai complicar um pouquinho mais. E aí vai aparecer essa força, e aqui vai ser um negocinho um pouquinho mais chato. Para ficar um pouco mais tranquilo e aparecer apenas a parte do carregamento distribuído, eu optei de cortar e olhar para a minha direita. E na hora que eu faço isso, aí o que eu vou ver é esse diagrama do corpo livre que está aqui. E aí, como eu estou com o X fixo, aqui é onde está a reação VA, o que é que vai acontecer? Esse comprimento aqui,
seria 4L menos X. Vão aparecer evidentes os esforços internos, entre eles o momento fletor que eu estou procurando, né? E na hora que eu faço o equilíbrio, por exemplo, o somatório das forças em relação a onde está... Somatório das forças não, perdão. Somatório dos momentos em relação a onde está sendo feito o corte, que é esse ponto aqui, ó. Aí eu vou descobrir que aí o momento ele vai ser menos meio W, né? Vezes 4L menos X ao quadrado. Essa conta já, vamos dizer assim, aberta, né? Dá esse momento que está aparecendo aí. Beleza? Só fazer equilíbrio aí. Aí a gente vai chegar no momento 2, que eu estou chamando, que é referente ao trecho em balanço aqui, o trecho BC. O próximo passo é análogo ao caso anterior, né, que a gente fez para o trecho AB. A gente vai usar a equação diferencial de segunda ordem da curva de deflexão. E aí, integra uma vez, a gente vai chegar na inclinação. E aí vai aparecer uma primeira constante de integração que eu estou chamando de D1. Integra uma segunda vez, a gente vai chegar na curva de deflexão, propriamente dita, que é o que a gente está procurando, né? E aí a gente vai chegar numa nova constante de integração, que eu estou chamando de D2. E agora, ó, a gente tem as curvas, a curva de deflexão, digamos assim, para toda a viga, né? Sendo que essa aqui, para o trecho BC, eu estou chamando de V2, e a para o trecho AB, eu estou chamando de V1. Só que falta determinar quem são as constantes de integração. Como eu já adiantei lá no início, seriam 4, né? O C1, C2, e o D1 e o D2. Agora, para que eu determine quem são essas constantes de integração, o que eu preciso fazer é aplicar as condições de contorno. Condições de contorno essas que eu vou começar a discutir a partir de agora, pensando inicialmente no trecho AB, que está associado a esse trecho uma curva de deflexão que eu chamei de V1 e uma inclinação que é a V1'. É o que está aparecendo aí, só para eu não precisar retornar lá para o slide, 2 slides para trás. Aí agora o que eu vou usar, melhor dizendo, o que eu vou aplicar, né, são as condições de contorno. E as condições de contorno, se a gente voltar lá no diagrama do corpo livre, a gente vai enxergar que como eu tenho um apoio fixo onde o x nasce, ou seja, em x igual a 0, necessariamente a deflexão naquele ponto precisa ser 0. É o que está aqui, ó. A curva de deflexão precisa assumir valor nulo onde x for nulo. Apoio fixo lá, está travando o deslocamento vertical. Substituir essa condição de contorno nessa equação que está aqui em cima da curva de deflexão, de imediato eu vou descobrir que a constante 2 aí, ó, C2, ela é nula. Aí já foi uma constante. Aí para eu descobrir qual é o valor da segunda constante, que seria esse C1, nesse caso aqui é também relativamente tranquilo. Porque se eu retornar lá para o diagrama do corpo livre, eu vou ver que lá na posição 3L é onde eu tenho um apoio móvel. E de modo análogo ao apoio fixo, o apoio móvel também trava, ou seja, restringe o movimento vertical. E nesse caso, o deslocamento naquele apoio móvel necessariamente precisa ser nulo também. E aí, mediante essa segunda condição de contorno, eu descubro quem é o C1, que é o que está aqui, substituindo essa condição de contorno na equação que está aqui em cima. É por isso, inclusive, que eu até deixo o EI aqui, ó, que aí isso aqui igual a 0, esse aí vai ser, não vai ajudar em nada. Beleza? Aí eu vou determinar quem é o C1. Uma vez com o C1, uma vez com o C2, a curva de deflexão, ó, logo, essa curva de deflexão, ela tem essa cara que está aqui. Que isso, inclusive, já é parte da minha resposta, digamos assim. Para a letra A, que eu estou pedindo qual é a curva de deflexão, 50% da resposta já está aqui. Que é a curva de deflexão por trecho AB.
que é aquela parte lá, ó, entre os apoios. Fechou? Tudo certo? Até aqui acredito que tranquilo, não tem muito segredo nisso aí. Aí agora, uma vez que eu tenho essa curva aqui, se eu tenho a curva de deflexão, é óbvio e é evidente que eu também tenho a inclinação. E lá, se eu não me engano, na letra C, o enunciado ele solicita que seja feito o cálculo da inclinação em B. Como é que eu calculo essa inclinação em B? Seria derivar isso aqui, eu vou chegar na inclinação. Se pegar a curva da inclinação, ou seja, lá o V'1, e substituir lá aonde tem x, eu vou substituir 3L, que é exatamente o ponto B. Se eu retornar lá no diagrama do corpo livre, é onde está o apoio móvel ali, aonde está girando. Aí ó, fez isso, V'1 em 3L, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que calculando o giro. Daí até aparecer esse θ aqui, ó, o giro, a inclinação em B, que é uma das coisas que o enunciado está pedindo. Fazendo isso, eu vou chegar nesse valor que está aqui, ó, com valor negativo. Aí na medida que eu substituo o valor da rigidez e a flexão, que foi passada no enunciado, o comprimento L, também está lá no enunciado, e o W, que é a última oração do enunciado, contém todas essas informações a respeito da rigidez, do carregamento e do comprimento, aí eu vou descobrir que o giro ele é na ordem de 9,7 ali, vezes 10 a menos 4 radianos. E aí eu coloquei aqui para tentar deixar um pouco mais claro a questão da convenção também. Como eu estou pensando lá o X, ó, da esquerda para a direita, e o deslocamento vertical aí, ou seja, a deflexão sendo positiva para cima, foi algo que inclusive eu comentei em sala, o giro ele é positivo no sentido anti-horário. Como aqui ele deu negativo, isso significa que a curva de uma tangente ali, a curva de deflexão, ela vai, o ângulo ali formado com a tangente, né? Ele forma um ângulo no sentido horário. Daí eu ter colocado essa setinha aqui curva, indicando o sentido horário. Porque na hora que eu volto lá pro meu problema, eu vou ver que eu estou dando um carregamento lá onde está o balanço. Beleza? Na parte do balanço ali. Aí na medida que o balanço desce, aquela parte central ela sobe. Vai equilibrar. Uma parte desce, outra parte sobe. Aí no que sobe, lá a extremidade não, perdão, o ponto B, ele vai subir ali. Aí no que sobe, esse giro ali, ele é anti-horário. Daí o sinal negativo ter aparecido aqui. Isso aí é aquela ideia, né? Que a gente tem de tentar entender o que é que o resultado diz pra gente, para daí a gente ter uma maior segurança para identificar se está coerente ou não. O negativo aqui faz todo sentido, porque como eu falei, eu estou apertando a parte do balanço e aquela parte entre os apoios, a tendência dela é subir. Eu apertei de um lado, subiu do outro. Uma parte desceu, outra parte subiu. Aí eu subi ali, vai me gerar esse valor negativo da inclinação. Feito isso, eu já tenho 50% da letra A e a letra C respondida aqui. Aí agora aí para a parte do balanço, e aí eu coloco aqui novamente as equações para a parte do balanço, né? Parte essa que eu chamei de 2, né? A inclinação e a deflexão, que é entre B e C lá. E aí eu vou aplicar as condições de contorno. Quais seriam essas condições de contorno? Uma primeira condição de contorno que a gente usa, nesse caso aqui para resolver, é uma condição que alguns livros conhecem como uma condição de continuidade. Que como não vai aparecer nenhuma, a viga dela não vai desmanchar, digamos assim, ali no onde está o apoio móvel, no ponto B, necessariamente o giro que eu calculo usando a equação 2 e o giro que eu calculo usando a equação 1 precisam ser iguais lá naquele ponto B, ou seja, no apoio móvel. Isso aqui é uma condição de continuidade. Fazer isso é substituir 3L aqui
nessa primeira equação que está aparecendo aqui lá em cima, que eu estou indicando aqui, essa equação, substitui onde tem x, eu coloco 3L, e voltar lá na minha equação anterior, que seria essa equação aqui, essa, que agora eu já sei quem é C1, né? Aí aqui eu vou substituir 3L também. Inclusive eu até já sei, ó, quem é 3L, se quiser, isso aqui. Se quiser ficar um negócio mais rápido, né? Aí fiz isso, aí eu vou descobrir quem é o valor do D1, tá aqui, ó. O D1. Aí eu já sei uma terceira constante de integração, D1. Aí fica faltando para eu ser feliz e encerrar com problema, quem seria o D2. Aí o D2 é a gente lembrar que, como se trata de um apoio móvel, lá no ponto B lembra-se sempre que é o 3L, ali também precisa dar zero. A deflexão nula. Eu vou pegar esse 3L e substituir aqui, ó, nessa equação. Onde tem x vai aparecer 3L agora. Fiz isso, como eu já calculei o D1 também, tá aqui embaixo, aí eu descubro quem é o D2. Aí agora, substituindo D1 e substituindo D2 nessa equação aqui da curva de deflexão V2, e a gente chega nessa segunda parte da curva de deflexão, que é a parte associada ao trecho BC, que eu chamei de V2. Aí aqui eu já tentei deixar arrumado, né? Aí eu vou ficar com essa cara aqui de curva de deflexão. Agora a letra A lá, que seria a curva de deflexão, finaliza aqui. Se eu estou entre 0 e 3L, ou até mesmo o próprio 3L, eu vou usar o V1, que está no slide anterior. Se eu estiver entre 3L e 4L, ou até mesmo o próprio 4L, eu vou chegar e usar essa equação do V2 que está aqui. Inclusive o 4L é onde a gente está pedindo a deflexão em C. É substituir aqui onde tem x, eu substituo 4L. Fazer isso, ó, onde tem x eu coloco 4L, eu vou descobrir qual é a deflexão em C. E aí, ó, eu vou chegar nisso que está aqui. 5WLA4 sobre 8 aí. Negativo. De novo. A gente tem que estar sempre em mente com a questão da convenção aí. O negativo indica um deslocamento para baixo. Por quê? Na hora que a gente deduziu em sala lá a equação de segunda ordem da curva de deflexão, essa deflexão ela é positiva, ela foi positiva e continua sendo positiva para cima. E se aqui deu negativo, é porque na verdade a curva está para baixo. E faz todo sentido, né? Porque naquele trecho BC é onde justamente está atuando o carregamento. Se o carregamento está atuando ali, o ponto C necessariamente precisa descer. Não faz o menor sentido eu aplicar o carregamento no ponto C e esse ponto C subir, desse um valor positivo aqui. É porque nesse meio campo, nesse meio tempo aqui de fazer esse monte de conta, alguma coisa eu fiz errado. Se aparecer um valor positivo aqui, não tem sentido nenhum. Aí substituir os valores numéricos lá da enunciada, eu vou chegar nesse 1.21 que apareceu aí, milímetros. Depende de como é que eu coloco lá. Se eu colocar as unidades da maneira como eu passei lá, na verdade vai dar até metro. Aí eu multiplico por 1000 lá e eu vou chegar no milímetro. E a gente vê que é um valor bem baixo, né? Como a gente previu que a gente está dentro do regime de pequenas deformações, pequenos deslocamentos. Com isso a gente finaliza esse primeiro exemplo e agora a gente vai passar para o segundo, que seria o hiperestático, que esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Esse seria o exemplo hiperestático, que também foi mostrado na última aula. Eu tenho, primeira coisa que eu preciso descobrir aí preciso explicar, melhor dizendo, é o porquê desse exemplo ele ser hiperestático. A gente viu em sala que o problema vai ser considerado hiperestático ou estaticamente indeterminado, né, como alguns livros gostam de chamar, quando eu não consigo determinar esforço interno, reação, usando apenas as equações do equilíbrio estático. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 reações. Nesse caso, para nós, só faz sentido duas equações de equilíbrio. Porque a equilíbrio aqui, somatório das forças na horizontal, não faz o menor sentido. Beleza? Eu tenho duas equações de equilíbrio disponíveis, que fazem sentido.
e tenho 3 reações para determinar. Se é 3 reações, 2 equações, tá faltando uma equação aí para a gente ser feliz. Se tá faltando uma, aí a gente classifica esse problema aqui como estaticamente indeterminado, com grau de indeterminação estática 1. A questão do grau de indeterminação estática, a gente tem que estar sempre em mente que quanto maior esse grau, mais trabalho a gente vai ter. Se a gente estiver resolvendo usando a equação, como eu expliquei em sala, a equação da curva de deflexão. Quanto mais grau de indeterminação estática, mais trabalho a gente vai ter. Nesse aqui que só é 1, a gente vai ver que dá um certo trabalho chegar nesse resultado que aí está pedindo. Porque não tem jeito, ele está pedindo para determinar a deflexão da viga em x igual a 1. Ou seja, aqui nesse meio, ó, no meio desse vão AB, exatamente aqui no meio, devido aos valores numéricos que foram passados aí. E nesse caso aqui, eu vou discutir a resolução usando basicamente informações bem parecidas com o que eu mostrei lá no exemplo anterior. Isto é, melhor dizendo, apenas a equação da curva de deflexão lá. Que aquela equação ali, ela é, digamos assim, raiz. Eu vou conseguir obter a curva de deflexão ao longo de todo o trecho. Aí depois eu substituo x igual a 1. Puf, resolvi. Agora, para chegar nessa curva de deflexão, tem que ralar um pouquinho. Nesse caso aí. Quando a gente vê aí para calcular em um único ponto, o aconselhável é ir atrás de um outro método. Beleza? Mas vamos fazer de conta que a gente só sabe esse, não sabe nenhum outro. Beleza? Vamos pensar que a gente só conhece esse. Uma vez conhecendo só esse, vamos resolver com esse, que é o EI V do Arlin igual a M. Esse que eu me refiro é isso aí, aquela equação. Feito isso, a gente já sabe que é um problema hiperestático. E a gente sabe, e também aqui foi adotado, que a gente vai resolver usando a equação de segunda ordem, lá da curva de deflexão. Vamos à resolução. Primeira coisa, diagrama do corpo livre. E a gente vai ver que a gente tem as 3 reações aqui. E aqui, propositadamente, nesse diagrama do corpo livre, eu sumi com o apoio que estava aqui no meio, o apoio móvel da viga contínua, né? Ele desapareceu e aí ficou só a reação. Na medida que eu desapareci com esse apoio móvel aqui, essa reação associada à presença daquele apoio móvel será o meu redundante estático, que eu discuti lá em sala de aula. É esse rapaz aqui que eu vou calcular primeiro. Aí na medida que eu calculo esse valor, o resto vai sair do mesmo modo que saiu. Se a gente, do mesmo modo que sairia, melhor dizendo, para uma viga isostática. O que amarra a gente é determinar as reações. Na medida que a gente calculou as reações, o resto vai fluir naturalmente, como fluiu no caso da viga isostática lá. É esse rapaz que a gente vai precisar calcular. E aqui tem um certo trabalho também pelo fato de novo, a gente ter um trecho de momento fletor linear e um segundo trecho de momento fletor parabólico. Aí, ó, aí a coisa fica cada vez mais complicadinha, porque nesse trecho aqui, 2 constantes de integração, nesse trecho aqui, 2 constantes de integração. Ainda tem um redundante estático. Ou seja, eu preciso determinar, se eu quisesse, por exemplo, a curva de deflexão aqui e aqui, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis aí, 5 incógnitas, 4 constantes de integração e o redundante estático. A gente precisa de 5 condições de contorno. Mas vamos fazendo, primeiro, ó, na medida que esse aqui é o redundante estático, eu vou escrever as outras reações de apoio em função do meu redundante estático. Quais seriam essas reações de apoio? O AY e o CY. Fazer isso é usar o equilíbrio, que está aqui. Somatório dos momentos em relação ao ponto A, eu determino quem é o CY. E esse CY, como eu falei, né, vai ficar em função de BY, que é o meu redundante estático. Faço também somatória das forças na vertical para determinar quem é o AY. De novo, ele vai ficar em função do meu redundante estático, a BY. Na hora que eu calculei BY, acabou. Eu resolvo quem é AY, quem é CY, faço diagrama, calculo tensão, tudo. Mas a bronca é como eu chego nesse BY. Aí tem que ralar um pouquinho.
Para isso, ó, vamos chegar e primeiro calcular a equação do momento fletor para o trecho S1. Esse S1 ele vai valer entre 0 e L sobre 2, que é onde eu vou ter a carga concentrada aqui, ó. E também onde o carregamento distribuído aparece, né? Cortei, olhei para a minha esquerda, eu vou ter esse diagrama do corpo livre, aonde só está aparecendo a Y, portanto o M1 seria a Y vezes X. Substituindo quem é o AY, que está aqui, ó, essa seria a equação do M1. Aí agora eu vou usar a equação de segunda ordem lá, do V duas linhas. Aí, integrei uma vez, cheguei na inclinação e apareceu uma constante de integração. Integrei uma segunda vez, cheguei na deflexão, apareceu uma segunda constante de integração. Isso é igual ao caso anterior, por isso que eu estou até indo mais rápido. O que mudou foi nesse comecinho aqui, que é a questão da redundância estática, que é importante a gente entender isso aí. Feito isso, eu já tenho a inclinação, já tenho a deflexão para o trecho A aqui, B, até o B sumiu daqui, né? Mas seria esse trecho AB aí. E agora eu vou resolver a segunda parte lá, que é o trecho BC aqui, onde tem um carregamento distribuído. Aí agora o X, ó, como ele está fixo aqui no ponto A, ele vai assumir valores entre meio L e o próprio L. Aí agora eu cortei e olhei para a minha direita. E na hora que eu fiz isso, aí vai aparecer o carregamento distribuído, né? Que eu só estou olhando para o lado direito. E o comprimento do trecho aí que eu cortei vai ser o comprimento total, que é L menos X. Aí é equilíbrio somatório dos momentos em relação ao ponto do corte aí. Eu vou chegar nessa equação do momento fletor aí, que ela é parabólica. Tá lá, o x quadrado, não tem jeito. Carregamento distribuído constante, momento quadrado. Não tem erro isso aí. Fiz isso, integrei uma vez. Aí eu vou obter, ó, usando a curva de deflexão de segunda ordem, esse caminhãozinho aí. O negócio começa a ficar grande aqui já. Aí essa aqui seria a minha inclinação. E essa aqui seria a minha curva de deflexão. Que aí o negócio já começou a ficar grande. Mas em todos os trechos, ó, tanto por V1 linha quanto V1, tanto V2 linha quanto V2, lá no meio está aparecendo o BY, que é a minha redundante estática. Aí agora, o que é que eu sei? Eu tenho lá, o que é que eu não sei, melhor dizendo, só as constantes de integração e o BY. Isso desde o começo, na hora que eu escolhi o BY como sendo meu redundante estático, eu sabia que eu ia ter que chegar aí. Calcular quem são as constantes de integração e quem é esse BY. Para isso agora a gente já tem as curvas de deflexão e inclinação da vida, agora a ideia é aplicar a condição de contorno. Aí as condições de contorno, para tentar ficar melhor de explicar, eu reuni todas as inclinações e respectivas curvas de deflexão, né, aqui em cima. O trecho 1, que é o trecho AB, né, tá aqui, inclinação, deflexão, e para o trecho 2, inclinação, deflexão. Aí quais são as condições de contorno? A primeira condição de contorno que eu vou usar, né, que é a mais rápida e mais fácil, é que a deflexão no ponto A, onde eu tenho um apoio fixo, ela precisa ser zero, porque esse apoio fixo ele trava, né, o deslocamento vertical. Daí eu já concluo que o C2 é zero. Eu sei também que aonde existe o apoio móvel lá, o apoio móvel está sempre lá, embora eu tenha tirado para explicitar, digamos assim, a redundante estática, que é o BY, ele vai estar lá no meu problema, eu não vou sumir com ele. Aí se tem um apoio móvel ali, ele vai impedir a deflexão. Assim sendo, V1 em L sobre 2, que é a posição do apoio móvel, precisa ser zero. Eu vou pegar esse V1, substituir aqui nessa curva que eu estou indicando aqui. Aonde tem x eu vou colocar L sobre 2. O C2 já não existe mais, né? Porque eu sei que é zero. Aí eu vou escrever esse C1 em função de BY. É o que está aqui. Feito. Agora, a outra condição de contorno que eu posso usar seria uma condição de continuidade. Que lá no ponto B, onde eu tinha um apoio que eu tirei para mostrar a redundante estática, o giro, tanto vindo pela esquerda quanto vindo pela direita, ou seja, o V1 linha quanto o V2 linha, eles precisam necessariamente dar os mesmos valores, não tem erro. Isso aí é condição de continuidade. Assim sendo, ó, substituindo L sobre 2 nessa equação aqui e nessa na primeira e na terceira aqui, a única coisa que
eu não conheço em função de BY, é o D1, né? Aí eu vou explicitar o D1 em função de BY. É essa que apareceu aqui, ó. D1 em função de BY. A essa altura eu já usei uma, duas, três condições de contorno. Faltam duas. Na hora que eu usar 5, eu vou chegar aqui em um BY. Isso aqui dá, de fato, dá trabalho. Beleza? Mas é bom a gente ter noção aqui de que dá trabalho, até porque na medida que se a gente tem esse conhecimento que a coisa é complicada, a gente vai tentar entender outras formas de resolver isso aí também. Aí isso eu vou falar depois também, beleza? Aí agora, ó, eu vou passar para aplicar as condições de contorno associadas ao trecho BC. BC, entenda-se V2, né? Aí, ó, o V2 em L sobre 2 é zero, aonde tem um apoio móvel lá no meio da viga contínua. Aí isso daí, fazendo isso, é substituir L sobre 2 aqui, ó. Aí eu já tenho o D1 em função de BY. Isso tudo tem que ser zero porque eu estou em L sobre 2. Aí vai ficar só faltando o D2 em função de BY. Aí é essa equação que apareceu aqui. Quarta condição de contorno. A quinta é que o V2 em L, né, que é lá o apoio da direita, ele precisa ser zero também. Seria a última condição de contorno. Aí fazendo isso, aplicando essa última condição de contorno, finalmente eu chego no valor de BY, que é o que está aqui. Tem todo esse caminho árduo aí, digamos assim, de condição de contorno 1, 2, 3, 4, 5, para poder chegar no BY. O que é que vai acontecer aí? Você está tendo trabalho? Está tendo trabalho. Mas o preço que você... O fruto, digamos assim, melhor dizendo, que você está colhendo é que você vai ter a curva de deflexão. Agora que você está com BY, você vai calcular C1, D1, D2, C2, tudo. Já está tudo em função de BY. E uma vez que você tem todas as constantes e tem um próprio BY, agora você conhece quem é a curva de deflexão para o trecho AB, também para o trecho BC. Quem é a inclinação para o trecho AB, quem é a inclinação para o trecho BC. Fica... Você tem trabalho, mas também agora você tem todas as informações que você precisa. Você quer a curva, você quer saber a deflexão em qualquer ponto, é só chegar lá e dizer qual é o ponto e substituir o valor do X. Fez isso, ó. Agora, conforme eu já adiantei, né? Portanto, vocês basta voltar lá na curva de deflexão do trecho 1 e substituir quem é BY e quem é C1. Calculou BY, tá ali atrás, né? Se substituir os valores numéricos lá, vai dar 6,25 kN. Aí se você chegar com esse BY, que tá do jeito que tá ali, substituir lá no C1, aí você descobre quem é o valor do C1. Aí uma vez descobrindo quem é o valor do C1, você tem prontinho a curva de deflexão por trecho AB. Aí basta chegar lá no trecho AB e substituir. A curva de deflexão está aqui, né? Melhor dizendo. E aí você vai substituir 1, que é onde o problema está pedindo que você calcule a deflexão. E aí uma vez substituindo esse 1, você tem esse valor aqui, que até é um pouquinho, não é tão pequeno assim, mas ainda é pequeno, né? 2 centímetros ali, 2, 3 mais ou menos. E aí como deu positivo, esse valor aqui, na verdade, a curva está subindo ali no meio. Aquela mesma ideia, mais ou menos, do exemplo anterior, né? Você abaixa de um lado, sobe do outro, para equilibrar. Beleza? Aí tem o valor do V1. Dava, inclusive, aqui para ter perguntado qual é o valor da... em x igual a meio, x igual a 1,5. Pode calcular qualquer valor agora. Você tem a curva de deflexão. Pode substituir qualquer ponto, melhor dizendo. Também dava para calcular do trecho onde está o carregamento distribuído, porque você lá também tem a curva de deflexão. É só perguntar, substituir, continuar, digamos assim, calcular D1, calcular D2, aí você tem a curva de deflexão para aquele segundo trecho. Deu uma relação, inclusive o vídeo até ficou meio longo, porque de fato esse exemplo, da maneira como eu propus, para você resolver usando a curva de deflexão, dá trabalho. Não é nenhuma coisa assim que vai explodir a cabeça, porque não é difícil,
Mas a relação de aplicar uma condição, integrar uma, integrar duas, condição de contorno, integra por aí vai, condição de contorno, integra condição de contorno, isso aí dá trabalho de fato. Mas aí qual é a ideia minha também na hora que eu fiz esses vídeos? É a gente ter noção do trabalho que dá na medida que a gente tem vários trechos com momento fletor diferente, para a gente ter foco e entender como resolve numa situação na qual eu estou pedindo o valor do deslocamento apenas em um ponto, que foi esse caso anterior que eu mostrei. Aí, conforme eu tinha adiantado em sala, uma forma de calcular quando a gente está pedindo apenas em um ponto o valor de deslocamento é usando o teorema de Castiliano. Existe também o princípio dos trabalhos virtuais, que a gente calcula em apenas um ponto. E uma outra forma também de calcular isso seria, digamos, mais rápido, né? É usando o método da superposição. E esse método da superposição a gente vai ver que dá uma adiantada na nossa vida. Esse método de superposição, eu vou, assim que tiver um tempinho disponível, preparar um que eu vou chamar lá de vídeo Bizu 2, que seria explicando esse método da superposição. E aí quem tiver interesse, não é tipo, eu preciso necessariamente saber, a minha ideia, como não foi falado em sala, eu não preciso necessariamente saber. Mas quem tiver interesse, tiver curiosidade em ver uma outra forma de calcular, dá uma olhada nesse vídeo quando eu disponibilizá-lo, que aí a gente vai aprendendo cada vez mais. Inclusive, a gente vai conseguir resolver mais rápido situações como essa que eu acabei de mostrar. É isso. Desculpa por ter ficado um pouco longo esse vídeo, mas é porque de fato esses exemplos aí ele dão um pouco de trabalho na hora que a gente vai estar resolvendo. E aí acabou que ele ficou um pouco longo. Mas é isso por enquanto. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa, conversa comigo em sala, nos intervalos aí, se tiver alguma dúvida, até mesmo sobre o que eu mostrei aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.